aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar mais uma vez de NFL, porque o final de semana vem pela frente e é dos mais interessantes. Não é meu favorito, porque o meu favorito é o próximo, né? O divisional, que nós temos 4 jogos sensacionais. Agora teremos 6 partidas, sábado tem 2, domingo tem 3, na segunda-feira tem mais um jogo também, e vai ser bem interessante porque tá bem equilibrado, tá difícil fazer previsão. Hoje eu vou fazer um exercício que eu adorava fazer quando eu trabalhava lá no site da ESPN, né? Sempre que ia começar os playoffs, eu colocava cada um dos times e apontava os pontos fortes e os pontos fracos, por que esse time podia sonhar em chegar no Super Bowl e por que ele não tinha a menor chance de avançar na pós-temporada. Então eu vou fazer esse exercício começar hoje. Hoje eu vou falar dos times da AFC e amanhã eu volto para falar dos times da NFC. Claro, sempre com algumas notícias, também tirando dúvidas. Se tem pergunta, mande a sua pergunta aqui embaixo. A gente sempre encaixa um trechinho aqui no vídeo para responder as indagações que vocês mandam. E também peço para que você deixe aquela curtida no vídeo, seu comentário aqui embaixo, diz o que você está esperando desse final de semana maravilhoso de NFL. Você que chegou agora no Toque Passa, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, é de graça, não custa absolutamente nada, não tem conteúdo exclusivo não, é tudo de graça. Se inscreve aqui no Toque Passa e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite para você também, que se você não acompanhou a nossa live na terça-feira, a gente gravou o podcast O Toque Passa NFL, o podcast comigo, com o Ivo Stank, com o Cheme, ao vivo na terça-feira, às 6 horas da tarde no horário de Brasília. A gente fazia isso aqui na roxinha, fizemos agora no Twitter, aqui no YouTube e deu muito certo, né? Deu muito certo, gostei muito da audiência, a repercussão foi legal, a conversa muito boa aqui no chat. Essa live você pode conferir aqui no canal, aqui embaixo na descrição, tem os links aqui em todos os lugares para você acompanhar, ou então ouvir, né, graças a Pacundê, tá nos principais agregadores de podcast. Até se você não conhece o Toque Passa NFL ainda, até recomendo que você conheça o nosso podcast e também dê aquela avaliaçãozinha ali pra gente chegar a mais pessoas. Mas foi bem legal, você pode conferir, foi muito bom mesmo. A gente vai seguir assim, pelo menos até o Super Bowl, lives aqui todas as terças-feiras, o horário geralmente é às 6 horas da tarde de Brasília, mas a gente pode ter uma alteração ou outra, eu vou informando vocês, podem ficar tranquilos. Vou começar com uma notícia que caiu ontem durante a live. A gente acabou a live, rolou essa notícia que a equipe do New York Giants demitiu o técnico Joe Judge, né? A gente estava naquela expectativa na segunda-feira pela demissão, demorou um pouquinho mais por conta da aposentadoria lá do David Gettleman, mas o Judge não durou para a terceira temporada. Era uma expectativa de que, bom, a torcida queria isso, eu tinha dúvida se ia rolar ou não, se essa decisão ia ser tomada só a partir do momento que eles definissem um novo general manager, mas não resistiu mesmo. Bom, 2 anos fracos, né? Campanha 10-23 nesse período, neste ano foi 4-13, empatou no maior número de derrotas em uma temporada da franquia, da história da franquia do New York Giants, um trabalho que é muito questionável mesmo, principalmente nessa reta final, meu Deus do céu, de sangrar os olhos de ver essa equipe dos Giants jogar, né? Aquele quarterback sneak na 3ª para 9 na linha de 2 do campo defensivo é genial, acho que fecha com chave de ouro, né, para não usar outro termo, essa passagem do Joe Judge, e ele é o terceiro técnico seguido da equipe dos Giants que não chega numa terceira temporada. O Ben McAdoo foi assim, o Pat Shurmur e agora o Joe Judge. O Judge tem alguma desculpa pro lado dele ainda, porque ele pega uma herança maldita, né? Que é o Daniel Jones. Ele tinha que tentar fazer o Daniel Jones funcionar. As coisas tinham que rolar com o Daniel Jones e ele ainda contou com o Daniel Jones machucado. Hoje, se os Giants não têm uma certeza se Daniel Jones você tem que mandar embora ou ficar com ele, parte um pouquinho também porque teve algum esboço de coisa boa com o Jones nessa temporada, quando ele esteve saudável. O time foi lá e investiu no Kyle Rudolph, no Kenny Golladay, no John Ross, tentou melhorar a linha, tentou fazer o Daniel Jones dar certo. As lesões dele, de outros jogadores, né? O Saquon Barkley de novo, tudo isso acabou pesando, mas é muito problemático. Eu acho que, né, não dá para culpar os Giants por fazer essa mudança. É uma das franquias que mais tem sofrido nos últimos anos. Acho que nessa década aqui é uma coisa totalmente perdida para a equipe dos Giants. Vou lembrar que o Jason Garrett também estava lá como coordenador ofensivo, foi demitido no meio da temporada. Trabalho ruim em geral, acho que totalmente compreensível você mandar embora o Judge,
por mais que ele não tenha tido a chance de trabalhar pelo menos com o quarterback dele, né? Geralmente isso acontece com os técnicos. O cara tem a chance de escolher alguém, se não dá certo, você vai adiante, mas bom, tá tudo errado mesmo. Vamos tentar resetar, né? Tentar começar do zero a equipe dos Giants. Precisa fazer isso. É um desgoverno e eu não acho que vai mudar muito, porque não é só GM, não é só treinador, não é só o elenco. O problema tá mais em cima. Eu acho que o problema dos Giants tá bem lá em cima. Agora são 6 equipes que estão procurando técnicos, né? O Las Vegas Raiders, que tá nos playoffs, vai demorar um pouquinho aí para fazer essa definição. Tem o Rick Bisaccia como interino, talvez ele permaneça, não sabe muito bem, mas a equipe dos Raiders que perdeu o Gruden no começo da temporada, ele pedindo a demissão. O Jacksonville Jaguars, que mandou embora o Urban Meyer, né? Durou até mais do que eu imaginava, também está procurando um treinador. Denver Broncos, Chicago Bears, Miami Dolphins e agora o New York Giants. Então, das 32 equipes da NFL, temos aí 6 procurando um novo treinador. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que aposta. A gente vai trazer informações sempre que surgirem algumas novidades de quem pode chegar no seu time. Agora vamos lá, vamos fazer o nosso exercício aqui de imaginar os cenários que podem levar cada uma das 7 equipes da AFC até o Super Bowl e por que esses times não têm a menor chance de chegar até lá. Vou começar de baixo para cima, né? Começar daqueles que se classificaram por último, e é claro que é o Pittsburgh Steelers, com uma campanha de 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota, e uma grande interrogação de como é que esse time conseguiu chegar na pós-temporada, porque o trabalho do Mike Tomlin tá de parabéns. Ele pega uma equipe que, olha, foi sofrível, ruim de ver, um jogo feio, chato, mas competente, conseguindo vencer mais uma vez mais partidas do que perder numa temporada que você tinha ali claramente uma tentativa, um esboço, né, de reconstrução, um fim de ciclo do Big Ben. E tem que agradecer, claro, a equipe dos Colts também, que conseguiu perder para o Jacksonville Jaguars. Ponto forte fica para o lado da defesa. É uma defesa que vai dar trabalho para qualquer adversário que enfrentar. Vai ser assim com o Kansas City Chiefs, né? Porque tem o TJ Watt, o Minkah Fitzpatrick, você tem uma experiência de treinador que é muito interessante. É um time que costuma incomodar o quarterback o tempo inteiro. O Mike Tomlin é um cara inteligente, então ela é uma equipe que, nesse cenário, você consegue imaginar que ela pode dar trabalho. É o exercício mais difícil para mim, acho que talvez das duas conferências, imaginar esse time chegando num Super Bowl. Tem gente querendo que a aposentadoria do Big Ben seja num Super Bowl, que ele conquiste alguma coisa, mas eu acho que até o próprio Big Ben devia estar pensando assim, se desse um empatezinho entre Raiders e Chargers, não ia ser tão ruim, porque eu ia me aposentar com uma vitória sobre os Ravens em Baltimore, não deu playoff, mas eu saía por cima, e agora tem grande chance de tomar uma escovada da equipe do Kansas City Chiefs na pós-temporada, porque o ponto fraco justamente na parte do ataque, com o Big Ben, que não tem mais braço, não tem mais condições. Ele não é mais nem sombra daquele Big Ben que foi no passado, aquele cara que era um poste, que você trombava com ele, não dá certo, que tinha um braço muito potente. Hoje em dia os braços, o braço dele, os passes dele voam pouquíssimas jardas, a bola geralmente vai na dividida, então é o grande problema. Eu acho pouco confiável, na minha... no grau aqui, numa escala de confiança, eu daria 1% de chance para essa equipe dos Steelers chegar no Super Bowl, tá? Muito complicado mesmo, mas o exercício é esse. É conseguir encontrar ponto positivo e negativo em todos os times. Na 6ª posição, ficou a equipe do New England Patriots, com uma campanha de 10 vitórias e 7 derrotas. Aliás, são 3 times com 10 vitórias e 7 derrotas. Aí nos critérios de empate, os Patriots ficaram na 6ª colocação. O ponto forte é claro que passa pelo banco de reservas. É o Bill Belichick, é um cara é o melhor treinador, talvez, da história da NFL. É um dos melhores treinadores da atualidade. E ele é um cara que consegue pensar muito bem o jogo e montar planos de jogo para você dentro de uma semana, né? Ele não é um problema, ele consegue ganhar um jogo contra os Bills, por exemplo, na temporada regular, só correndo com a bola, tentando 3 passes apenas. E na semana seguinte, você vai lá e tenta mais passes. Então, você tem esse cenário que você tem um técnico experiente, uma comissão técnica inteligente, que é capaz de fazer esse time funcionar, encontrar um plano de jogo
suficientemente capaz de vencer uma partida, principalmente pós-temporada. Pós-temporada você não precisa ser o melhor time, você precisa vencer aquele jogo ali. E ele sabe vencer até no esquema Celso Roth, vou me defender aqui. E a defesa também é um ponto positivo. A defesa tem seus altos e baixos. Eu não acho que ela seja capaz de fazer aquela grande jogada, foi assim contra os Bills em Foxborough, foi assim contra os Dolphins agora. Precisa fazer uma grande jogada para recolocar o time no jogo, né? Contra os Colts foi assim também na derrota, e a defesa não conseguiu aquele algo a mais, aquela coisa diferente. Playoff, tudo isso pode mudar. Ponto fraco é essa inconsistência e a falta de experiência, em primeiro lugar, do Mac Jones, né? Desde 2012, com o Russell Wilson, um quarterback não vence uma partida de playoff. Não é coincidência, não é um fato, é outro cenário, é uma coisa diferente. Você jogar a pós-temporada, você jogar com aquele risco de perdeu, tô fora. Perdeu, acabou, tô de férias e vai ter crítica em cima. É difícil demais você imaginar que o quarterback vai chegar e calouro, vai jogar com aquela tranquilidade toda numa pós-temporada, por mais que o Mac Jones já tenha vivido um grande palco, né? Tenha vivido o final de college football, as atenções voltadas para ele do país inteiro, mas é diferente a pós-temporada da NFL. É um time que foi muito inconsistente, começou a temporada mal, fazia alguns bons jogos e perdia, ganhava jogos que jogava ruim, depois ela se encontra, encaixa uma sequência de vitórias muito boas e quando volta do bye o time se perde. A volta do bye foi uma sequência de maus resultados, começando muito mal, se colocando num buraco muito cedo. Foi assim contra os Bills, foi assim contra os Colts, foi assim também contra a equipe do Miami Dolphins. Eu acho que essa inexperiência pode custar caro para a equipe do New England Patriots. Na quinta posição, nós temos o Las Vegas Raiders, o time que ganhou a classificação ali no último segundo, relógio estourado já, a última equipe a se classificar e puxar junto a equipe do Pittsburgh Steelers. Os pontos fortes, o ponto principal é que assim, por que eu não vou acreditar que o Las Vegas Raiders vai chegar no Super Bowl? Por que eu não vou acreditar? É um time que perdeu o treinador por conta de um escândalo, é um time que perdeu um dos principais jogadores por conta de... porque matou uma pessoa num acidente de carro dirigindo sob influência, é um time que tem todo o cenário para perder e se destruir rapidamente, vinha numa decadência, mas é um time que consegue se encontrar e vence o grande jogo. Os Raiders já venceram o primeiro jogo de playoff, era uma partida de vida ou morte contra os Chargers e eles venceram esse jogo, então é uma equipe que a grande questão é por que não acreditar. Venceu as últimas 4 partidas, claro, contou com uma ajuda enorme, né, da Covid ali contra os Browns, que os Browns entraram totalmente remendados, mas conseguiram se reencontrar. Pode dar uma química de vestiário com o técnico interino. Rick Pisati é o primeiro técnico interino a chegar no playoff na era Super Bowl, né? Vamos abraçar e perguntar por que não, pode levar esse time mais adiante. Os pontos fracos é porque, claro, contou com essa sorte, por exemplo, contra os Browns. Era um jogo que, teoricamente, era mais plausível você perder. E eles conseguiram vencer. E o Derek Carr não me passa toda aquela confiança. Tá? Ele tem os vários momentos de besta e bestial dentro da mesma partida, né? Ele consegue encontrar bons passes, a química com o Renfrow está funcionando muito bem, ele consegue conduzir o time numa campanha que leva ali ao touchdown, à vitória, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer algumas leituras, ele comete alguns turnovers, ele faz alguns erros. Não é aquele Derek Carr que em 2016 chegou a ser apontado como um candidato a MVP. Não é mais aquele cara. Não é um cara tão confiável assim. E é um time que está contando com um técnico interino. Então a falta de experiência pode pesar, mas como eu já disse, já venceu um jogo de playoffs, né? Já está num cenário que o que vier daqui por diante é lucro, né? O cenário mais bizarro que eu já vi na história da NFL para um time que chega nos playoffs. Então o que vier daqui por diante, por que não? Tem que acreditar a equipe do Las Vegas Raiders. Na quarta posição, o campeão da AFC Norte foi a equipe do Cincinnati Bengals, campanha 10-7 também. Um time que surpreendeu, que tinha ali o Cleveland Browns como um dos favoritos a levar a divisão, o bicho-papão do Pittsburgh Steelers por mais a decadência, o Baltimore Ravens que liderou a divisão por muito tempo, mas é uma equipe que se encontrou muito bem. Joe Burrow e Ja'Marr Chase é o grande motivo para você acreditar. A química desses dois jogadores que já tinham feito história no college football,
O Burrow fez um primeiro ano, se machucou, aí ele força a barra e fala assim, não, pega o Chase ali com a primeira pick do draft, porque vai dar certo, e ele entrega isso. É uma dupla que funcionou muito bem, é um time que conseguiu vencer os Chiefs há 2 semanas, de uma forma muito bonita de se ver, né? Tá perdendo, tá em desvantagem, consegue se encontrar, consegue fazer as alterações na segunda etapa. O primeiro tempo a defesa não funcionou bem, o segundo tempo a defesa se encontrou. Então, tudo isso leva a crer que a equipe do Cincinnati Bengals pode sim vencer, pode chegar adiante. O Burrow, para mim, tem que estar na discussão. Não acho que mereça o prêmio, mas tem que estar na discussão de MVP. Jogou muito bem. Ja'Marr Chase, sem sombra de dúvidas para mim, o calouro ofensivo da temporada. Muito bom jogador. Ponto fraco, a experiência, né? Queira ou não, o Burrow tá no segundo ano, primeira vez que vai disputar playoff. O Zach Taylor, o técnico, também é um técnico inexperiente, um técnico que cometeu muitas besteiras ao longo da temporada, perdeu alguns jogos que não poderia ter perdido, por exemplo, contra os Jets, né? Vence os Browns, vence os Ravens e aí, pum, perde para a equipe dos Jets de uma forma absurda e inimaginável. Depois perde dos Browns em seguida, então muitos altos e baixos desse time ainda. Acho que nenhum time na NFL essa temporada mostrou uma consistência ali ao longo das 18 semanas, mas os Bengals sofreram bastante com isso. E também tem a maldição. Playoff de NFL tem que ter uma maldição envolvida, né? A equipe dos Bengals não vence um jogo de pós-temporada desde 1990, né? A temporada de 1990 venceu os Oilers, um time que nem existe mais, o Houston Oilers, e depois perdeu para os Raiders naquele jogo. Por que é a maldição, né? Falam que é a maldição do Bo Jackson, porque eles perdem para os Raiders e naquele jogo o Bo Jackson sai machucado. Aparentemente uma lesão de boa, não é ser um grande problema assim, só que em seguida é a lesão que acaba, constatada que é a lesão que acaba acabando com a carreira do Bo Jackson, um dos maiores nomes do esporte americano naquele momento, né? Tem que ver o que vai acontecer. Outra dúvida que eu tenho é com relação à linha ofensiva da equipe dos Bengals. Eles permitem muita pressão em cima do Burrow. O Burrow tem conseguido encontrar, já defendi aqui que o Chase foi uma boa escolha, que você poderia ter melhorado essa linha ofensiva não com a first pick, mas com outras escolhas do draft e também na free agency. E pode trazer problemas, né? Muita pressão para cima do Burrow, às vezes ele não vai encontrar o Chase e as coisas não dão certo. Ficar muito atrás no placar, aí pode complicar a vida. Uma pressão correta ali, até a equipe dos Raiders mesmo nesse final de semana, com Crosby, por exemplo, pode pressionar bastante o Burrow e pode entornar o caldo lá da equipe dos Cincinnati Bengals. Em terceiro lugar ficou a equipe do Buffalo Bills, que suou muito mais do que eu imaginava, mas conquistou a AFC Leste. 11 vitórias, 6 derrotas, alguns jogos muito questionáveis, derrota para o Jacksonville Jaguars, por exemplo, né? Alguns momentos que você achava até que os Bills iam perder a divisão para a equipe do New England Patriots, conseguiu se recuperar no final, vencendo o jogo lá em Foxborough. Ponto forte. O time, eu esperava muito já deles antes de começar a temporada, era um time que eu apontava como um dos favoritos a levar o Super Bowl, chegou a disputar, jogou a final da AFC na temporada passada, então eu acreditava que era um time que tinha tudo para chegar lá. Tem muito playmaker, você tem jogador bom dos dois lados da bola, né? Você tem o Josh Allen, que é um cara que você pode confiar, que ele tira coelhos da cartola. Stephon Diggs, que faz recepções incríveis. Singletary, que também consegue entregar muito bem correndo com a bola. O Micah Hyde na parte da defesa. A defesa é uma defesa que pressiona, é uma defesa que se encontra, é uma defesa que encaixa muito bem. O ponto negativo também é mais um time que teve muita inconsistência durante a temporada inteira. O Brian Daboll deixa, que é o coordenador ofensivo, né? Ele deixa muito a bola nas mãos do Josh Allen. Tipo, cara, passa aí 70 vezes do jogo, sabe? Usa um pouquinho mais o jogo terrestre, encaixa com o Singletary, dá essa dosada, mas ele confia muito que o Josh Allen vai conseguir. E às vezes ele acaba forçando para cima do Josh Allen. Foi assim no jogo contra os Falcons, foi assim no jogo contra os Jets. Jogos que o time ficou muito equilibrado, o jogo ficou muito equilibrado por muito mais tempo do que eu imaginava que ficaria. Contra os Falcons eu achava que seria uma vitória tranquila. E você começou o segundo tempo falando, talvez os Falcons consigam aprontar. Os Jets, a mesma coisa, ficou 7-3 no placar por muito tempo. Às vezes as coisas não funcionam, pode dar ruim nesse tipo de situação. Confiar só no braço do Josh Allen. É um time forte, é um dos meus candidatos, mas gostei menos do que imaginei que eu ia gostar ao longo da temporada.
derrota para os Jaguars muito duvidosa, a derrota para os Titans mesmo, os Titans já sem o Derrick Henry, alguns momentos muito ruins da equipe do Buffalo Bills ao longo dos anos, e a gente lembra, playoff é um jogo só, uma noite ruim, já era, acabou, vai para casa, pensa na próxima temporada. Em segundo lugar ficou o Kansas City Chiefs, mais uma vez ganhando a divisão, a AFC Oeste, com 12 vitórias, 5 derrotas. Já chegou na última semana já tranquilão, já pensando apenas em como ficaria, qual seria a sua posição em primeiro ou segundo lugar, mas a grande bobeada desse time foi ter perdido na semana 17 para a equipe do Cincinnati Bengals, que acabou custando a primeira posição. É o time que segue sendo o mais forte da AFC, com Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, a defesa com Chris Jones, o Tyrann Mathieu, né, o Honey Badger, é uma defesa que se encontrou ao longo da temporada, um time que passou muitas dúvidas ao longo do ano se ele chegaria aos playoffs. De repente ele falou assim, cara, sério mesmo que vocês duvidavam da gente? Encontrou, a defesa encaixou, o ataque funcionando bem, trazendo pontos, Mahomes voltando até aquele brilho todo, nem parecia o mesmo time. O ponto fraco é essa inconsistência, santa inconsistência que tá pegando todo mundo, né? E dos dois lados da bola. O ataque tem hora que não funciona, a defesa tem hora que não funciona. Nas últimas semanas mesmo, o ataque começou muito bem. Vamos lá pegar o jogo contra os Bengals. O ataque começou muito bem, todo o drive, pum, touchdown, pontuação, todo o drive trazendo resultado e a defesa pressionando e matando lá o Burrow. Segundo tempo tudo muda, segundo tempo o ataque não consegue produzir pontos, produziu 3 pontos apenas no segundo tempo daquele jogo, e a defesa comete alguns erros primários, como deixar o Chase sozinho, né? Faz um cover zero ali e deixa o Chase sozinho, não funciona, não é assim. Então essa inconsistência que vem desde a primeira semana, teve o começo da temporada, o ataque funcionava muito bem, a defesa não aparecia. De repente o ataque começou a cair, né? O Mahomes cometendo muitos erros, muitos problemas, a defesa vai crescendo e a defesa vai empurrando. De repente os dois se encontram bem, né? Mas você ainda não tem esse equilíbrio perfeito dos dois setores da bola, funciona muito bem. É o meu favorito. Se eu dou 1% de confiança lá para a equipe do Pittsburgh Steelers em chegar no Super Bowl, eu coloco a equipe hoje do Kansas City Chiefs com, vamos lá, entre 7 equipes, uns 50% de chance de ser o representante da AFC no Super Bowl 56. Muita confiança para cima deles, mais confiança até do que na equipe que ficou com o número 1, o primeiro lugar na conferência, que foi a equipe do Tennessee Titans. Os Titans que tem como ponto positivo a volta de Derrick Henry, ele que ficou de fora por tantos jogos, né? Tinha jogado apenas até a semana 8, já tinha mais de 900 jardas ali. Para mim era o candidato absoluto a levar o prêmio de MVP, estava muito bem mesmo, um monstro, uma besta, um cara sensacional. Eu tenho que parar o Derrick Henry, vai, tenta a sorte aí, filhão, vai lá, vai nessa, você não consegue. Agora ele voltou, tá treinando já, poderia ter jogado na última semana, foi poupado mais uma vez, vai ter esse descanso ainda, a semana de bye serve para isso também, para voltar muito bem no divisional e, quem sabe, carregar essa equipe dos Titans nas costas. Quando ele sai machucado, o time estava muito bem, mas não vai mal depois que ele se machuca também, né? Foram 6 vitórias e 3 derrotas nesse período sem o Derrick Henry. Algumas derrotas, né, difíceis de se engolir, você imagina, perdeu com muita facilidade, por exemplo, para a equipe do New England Patriots, né? Questionável esse movimento, mas a volta do Henry pode ser muito positiva. O lado negativo é justamente a dependência do Derrick Henry. Como ele vai voltar? É fundamental que o Derrick Henry volte naquele status absoluto, absurdo que ele tinha de antes da lesão. É exigência, tá? Esse time só vai adiante se o Derrick Henry voltar daquela forma. Mike Vrabel está de parabéns, porque conseguiu melhorar a defesa como não esperava que ele melhorasse ao longo da temporada. Ryan Tannehill, para mim, ele teve uma queda do que foi. A grande alma desse time vai chegar no Super Bowl se o Derrick Henry for aquele cara. E também se conseguir trabalhar bem isso, porque os adversários, é claro, estão esperando aquele Derrick Henry. Não é fácil. Mesmo você sabendo que ele vai fazer alguma coisa incrível, ele vai lá e faz. Mas há formas, tem técnico muito inteligente do outro lado para conseguir parar essa máquina de correr aí chamada Derrick Henry. Eu quero saber os seus palpites, eu quero saber o que vocês acham, quem que você acha que vai ser o representante da AFC no Super Bowl. Encontro marcado aqui mais uma vez amanhã para a gente falar também da NFC.
Aquele abraço!